Vamos lá então, queridos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e verso de número 2 diz o seguinte, olha. E era trazido um homem que desde o ventre, essa informação é importante, né? Desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Olha que questão interessante. Vamos lá. Vamos parar para entender aqui algumas coisas importantes para nós no dia de hoje. O que é importante nós compreendermos aqui? Primeira coisa. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo. Então, a primeira informação que nós temos aqui, a levar em consideração, é o homem que era coxo desde o ventre. Ou seja, é alguém que nunca conseguiu caminhar por conta própria, desde o ventre. Desde o nascimento, ele sempre precisou ser carregado, sempre precisou de ajuda para se locomover de um local para o outro. Talvez o seu coração desejasse ir ou estar em algum lugar, mas por conta própria ele não poderia. Por conta própria ele nunca pôde. E sabe uma coisa interessante dos nossos dias? Há muitos coxos espirituais. Há muitos coxos emocionais. Pessoas que não conseguem caminhar sozinhas, elas precisam ser carregadas na sua vida. E como eu sempre digo, não há problema nenhum em você carregar alguém por um determinado período de tempo. Aliás, todos nós precisamos ser carregados em algum momento da nossa vida. Isso é normal. Agora, o problema começa quando a pessoa não caminha por si mesmo. Para tudo ela precisa ser carregada, para tudo ela precisa de ajuda. Esse homem e o espaço de tempo aqui é importante, porque esse homem, sem nenhum recurso que nós temos hoje de locomoção para pessoas com deficiência, esse homem não tinha. Ele era simplesmente carregado. Nunca experimentou caminhar com as próprias pernas. Nunca experimentou isso. Já parou para pensar o quão isso deve ser frustrante? Já parou? Eu queria, mas eu não posso. Eu desejava, mas eu não consigo. Há pessoas coxas espiritualmente. Se você não passa para pegá-la, ela não vai ao culto. Se você não passa para pegá-la, ela não vai na célula. Se você não passa para pegá-la, ela não vai. E qual é o pior problema nessas questões? Olha o que a Bíblia diz. O homem era trazido todos os dias. Parece bom, porque todos os dias tinha alguém para carregá-lo. Todos os dias. Alguém estava lá. Só que olha só o detalhe. Os quais punham à porta do templo. Sabe onde esses homens levavam? Até a porta do templo. Sabe qual era o limite? A porta do templo. E deixavam ele ali. Agora, um detalhe importante, principalmente da gramática,
Isso tanto no grego, quanto na nossa língua portuguesa, a Bíblia traduzida aqui, o texto faz questão em dizer que ele foi colocado à porta e não na porta. A porta significa que ele estava perto da porta, mas não na porta. Então aqueles homens que levavam esse paralítico, esse homem coxo, o deixavam sempre perto da porta. É o famoso quase. Mas deixavam ele ali. Ele nunca passou da porta. Nunca. Porque as pessoas que o levavam sempre deixavam ele no quase. Se tem uma coisa que nós precisamos compreender em Cristo Jesus, porque Jesus disse, né? Em João capítulo 10, eu sou a porta. Oh glória! Eu sou a porta, disse Jesus. Só que esse homem era colocado próximo à porta, ele nunca cruzou a porta. Pastor, quase deu certo. Pastor, quase consegui. Tem pessoas que a vida dela se resume no quase. Tudo é quase, por pouco, mas nada dá certo. Tudo que vai tentar é sempre quase, por pouco. Faltou um pouquinho, mas não deu certo. Escreva aí, o meu tempo de estar à porta está terminando. Porque eu vou cruzar, eu vou passar pela porta. Nada de ficar à porta. Esse tempo está acabando. Literalmente esse tempo está acabando. Porque presta atenção, quando você fica à porta e não passa por ela, você aprende a viver de migalhas. Você aprende a viver de esmola. Olha só, esse coxo, esse homem que tinha um problema de enfermidade, foi colocado há tanto tempo à porta e sem poder cruzá-la, que agora também se transformou em um mendigo espiritual. Agora ele vive para pedir esmolas. Porque quando você, presta atenção nisso, quando você não passa pela porta, quando você não cruza a porta, você se torna um mendigo espiritual. Por isso que a Bíblia diz, ele era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam. Percebeu aí? Tinha gente que entrava no templo. Tinha gente que passava por ele e cruzava a porta. E sabe o que ele tinha que fazer? Viver apenas de esmola de quem entrava no templo. Eu quero dizer para você essa manhã, você também vai passar pela porta. Não vai viver vendo as pessoas passarem, as pessoas irem e você ficar. Você já parou para pensar a quantidade de pessoas que esse homem viu passando pela porta e ele na mesma condição? Já parou para imaginar? Amém, as pessoas estão passando e glória a Deus, mas está chegando o dia que eu também vou passar pela porta.
O meu tempo de ficar aqui está acabando. Eu creio nisso. É por isso que as pessoas que estão à porta, quando elas estão à porta, elas não passam pela porta, elas estão à porta. Elas vivem ali pedindo migalhas o tempo todo. É a pessoa que está vivendo de migalhas no relacionamento. É a pessoa que está vivendo de migalhas no seu trabalho, porque ela não passa pela porta. É necessário cruzar a porta e parar de pedir esmola para quem cruza, para quem passa a porta. É por isso que hoje você tem igrejas que abrem só apenas para ter pessoas que estão à porta. É fácil encher uma igreja com pessoas que não passam pela porta. É fácil. É só você entender por que você acha que há tanta campanhas, irmãos. Campanha disso, campanha daquilo outro. A venda do sal, a venda da vassoura. Por que tudo isso? Porque essas igrejas encontraram uma quantidade enorme de gente que nunca passou pela porta. Estão vivendo do lado de fora do evangelho. E por viverem do lado de fora do evangelho, qualquer coisa serve. Um amuleto serve. Mas eu quero dizer para você, quem passa pela porta, e a porta é Cristo, não vive mais de migalha. Quem passa pela porta e a porta é Cristo, não vive mais com qualquer coisa que dão. Que história é essa? Quem passa pela porta, eu estou decepcionado, eu não vou mais na igreja. Não, isso é discurso de quem está do outro lado. Quem passa pela porta não age dessa forma. Escreva aí, por favor, escreva aí. A porta é Jesus. Eu preciso passar por ela. Escreva. A porta é Cristo. O devocional da manhã é para quem quer passar pela porta. É para quem quer passar pela porta. Não tem mágica, não tem nada. É palavra, é Bíblia, ponto. Quer passar pela porta? Caminhe. Quer viver um evangelho centralizado em Cristo? Caminhe. Passa pela porta. Não, pastor, mas é porque eu quero o profeta que revela o número do RG. Eu quero o profeta que fala isso. Eu quero a igreja que vende o sal ungido, o óleo ungido. E sim, querido, isso não muda a sua vida. O que muda a sua vida é você passar pela porta. E a porta é Cristo Jesus.
Ponto final. Quem não tem Cristo precisa de amuletos, precisa de muletas. Agora, quem tem Cristo, levanta sua cama e anda. Você não precisa mais disso, vai embora. Encontrou a Cristo Jesus? Levanta e anda, para. Quem quer que você fique dependente não são pastores verdadeiros, são mercenários. Um verdadeiro pastor quer que você cresça, amadureça, que você aprenda. Jesus disse: quem não entra pela porta é ladrão e salteador. É assim que funciona, é simples assim. Esse homem era trazido a vida inteira e colocado à porta. Você já imaginou quantas vezes ele desejou passar pela porta e entrar no templo? Você já imaginou a frustração dele vendo tantas pessoas passarem e cruzarem a porta e ele ficar ali e não poder cruzar a porta? É isso que eu quero profetizar sobre a sua vida essa manhã. Você vai passar pela porta. Nós não vamos viver um evangelho sem passar por Jesus. Não. Nós vamos passar pela porta. Oh, glória! Vocês estão muito quietinhos hoje. Será que é porque é feriado? Hoje, terça-feira, para você que está chegando, Deus abençoe, bom dia. Aqui no Insta, no Facebook. Hoje é feriado em São Paulo. Então tem muita gente aí aproveitando o feriadinho. Dormindo um pouquinho mais, viajando, passeando. Irmãos, escreva aí. Escreva: o reino de Deus é um reino de portas. O reino de Deus é um reino de portas. Escreva. É isso que as pessoas não entendem. O reino de Deus é um reino de portas. Para você se mover no reino de Deus, você precisa entender que existem portas. É por isso que em Mateus capítulo 16, Jesus disse para Pedro: e eu te darei as chaves do reino de Deus. Em Mateus capítulo 16, Jesus diz para Pedro: eu te darei é plural, as chaves do reino de Deus. Porque se o reino é constituído de portas, para você se mover, você precisa saber quais são as chaves. Quais são as chaves exatas para você se mover no reino de Deus?
Você entende isso? O grande problema é que a gente não dá valor para a chave. Já percebeu isso? A gente não dá valor. Sabe quando é que você dá valor à chave? Quando você perde ela. Você esquece ela. Aí você precisa entrar por uma porta, mas não tem a chave. Aí você vê o quanto é importante uma chave. Porque ela te deixa do lado de fora. Você não tem acesso. Para você entrar pelas portas do reino de Deus, você precisa ter acesso às chaves. Nem toda porta se abre com a mesma chave. Escreva aí. Escreva para não esquecer jamais. Cada porta tem uma fechadura. E cada fechadura tem um segredo. Eu não sei se tem algum chaveiro aqui com a gente, mas cada porta tem uma fechadura. E cada fechadura tem um segredo. E esse segredo exige a chave correta. Você entende isso? Tem muita gente que, infelizmente, não entendeu que o reino de Deus é um reino de portas. E se é um reino de portas, precisa saber usar as chaves. Talvez um dia a gente faça uma devocional só sobre as chaves do reino de Deus. Seria interessante. Se você pegar uma chave, vamos dar um exemplo aqui. Se você pegar a chave que abre a porta da sua sala, e ir lá para a porta da cozinha com a mesma chave, você não vai abrir. Porque o segredo daquela porta é outro. Há anos atrás, olha para você ver como isso é sério, olha para você ver. Eu ouvi um testemunho há anos atrás, isso deve ter pelo menos uns 16 anos. Há uns 16 anos atrás eu ouvi um testemunho, um pastor contando para a gente, sobre um caso de libertação. Aconteceu uma possessão dentro de uma casa. Ligaram para o pastor chegou, mas a casa estava trancada. A casa estava fechada, não dava para entrar. Não se achava a chave. Resumo: arrombaram uma janela e ele entrou pela janela. Quando ele chegou diante da pessoa que estava possessa, o demônio que estava ali disse a ele: você não tem autoridade nenhuma nesse lugar. E o pastor assustou, disse: mas como assim não tem autoridade? Ele disse: porque você é um ladrão que não entrou pela porta, você arrombou a janela para entrar. E ladrão não tem autoridade. Quando eu ouvi esse testemunho, me marcou, porque o mundo espiritual entende o que são chaves.
O mundo espiritual não é como nós levamos a nossa vida. Porque a gente, quando não tem, a gente arromba e entra, está tudo bem. Mas o mundo espiritual não funciona assim. O mundo espiritual se move diferente. Princípios e protocolos no mundo espiritual são respeitados. O tempo de estar à porta acaba para muita gente. Eu sei que não é para todo mundo, mas eu sei que tem gente aqui essa manhã que vai entender o levanta e anda. Porque passar pela porta não dá para passar carregado. Para passar pela porta precisa entender o levanta e anda. Eu sei que tem gente essa manhã que vai entender o levanta e anda. Vai tomar uma posição em Cristo Jesus e vai passar pela porta. Eu sei que tem pessoa essa manhã que vai entender aquilo que Jesus está dizendo. Vai sair da sua posição e vai passar pela porta. Não dá, presta atenção, não dá para viver uma vida toda próximo da porta e não passar por ela, não dá. Não dá. O que você precisa está depois da porta. Passe por ela. Passe pela porta em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.